Pronto, vamos lá, pessoal, boa noite. Vamos dar continuação, né, ao nosso assunto de primeiros socorros. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e vocês vão me dizer onde foi que ficamos, tá bom? Vou desativar o som aqui. Aí só uma me ativa aí na hora de falar. Vamos lá. O barulho está muito grande. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vocês sabem dizer se foi aí que ficamos? Apareceu aí para vocês? Sim. Foi aí que ficamos, sinais e sintomas. Eu não assisti a última aula. Na verdade, eu parei na terceira. Eu acredito que foi aí. Eu acho que a gente ficou falando sobre o processo de midríase e miose, que eu falei que nessa aula a gente ia falar um pouquinho, não foi? Sobre o processo de midríase e miose. Oi? A gente terminou convulsão, aí ia começar a parada respiratória, mas não começamos. Não, mas nós começamos. Parada respiratória. Eu lembro que a gente começou, que eu até falei um pouquinho. Que a gente até falou, nós até falamos de quem tinha alergia, não foi não? Isso. Então nós já começamos o assunto, viu? Então vamos lá, olha só. Sinais e sintomas de uma parada respiratória. Pode reconhecer o estado de inconsciência de uma pessoa. A internet deu uma travadazinha aqui, mas eu acho que já volta ao normal. De uma pessoa se ela não responde a perguntas, ao toque ou à dor. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. A internet ficou aqui um pouquinho instável, mas vamos lá. Desliguem os microfones, tá bom? Vamos lá. Por exemplo, você vê uma pessoa jogada ao chão, aí você chega lá, a primeira coisa que você vai fazer, você vai chamar ela, que é a pergunta. Se ela não respondeu, você vai tocar nela, tá? Gente, desliga os microfones, vamos lá. Você vai tocar nela, ok? Se ela também não responder, você vai fazer alguma coisa que vai provocar dor nela. Você pode... Gente, eu vou só parar bem aqui para me desligar os microfones. Pronto. Vamos voltar para a aula. Desliguem os microfones. Vamos lá. Certo, então, primeiro você chama a pessoa. Se ela não respondeu, está lá jogada, você vai e toca nela, sacode ela. Se ela não responder, aí você faz, ou você aperta em cima das clavículas dela, ou você a belisca. Se você fizer esse procedimento e ela não responder, automaticamente você abre o olho dela, que é para você fazer olhar como é que está a pupila dela, que é o processo de midríase e miose. Como é que isso acontece, professor? Vamos lá. O que é midríase? Midríase é a dilatação da pupila, tá, gente? Quem quiser anotar, anotem. Vamos lá. Midríase é a dilatação da pupila e miose é a contração da pupila, é quando ela se contrai, tá? Se quiser anotar, eu vou repetir mais uma vez. Midríase é dilatação da pupila. Miose é a contração da pupila. Notaram? Contração da pupila. Isso, ó, midríase, dilatação, miose, contração. Ok. Ok? Vamos lá. Coloquem aí, anotem aí. Pupilas isocóricas. Vamos lá. O que é pupilas isocóricas? Pupilas isocóricas. Se vocês quiserem anotar, eu vou falar que é para vocês anotarem. Pupilas isocóricas. Vamos lá.
Pupila isocórica é quando as duas dilatam e contraem ao mesmo tempo, tá? Pupilas isocóricas é quando as duas dilatam e contraem ao mesmo tempo. As duas juntam ao mesmo tempo. Elas vão... Professor, dá para você repetir novamente? Pupilas isocóricas. Vamos lá, pupilas isocóricas. É quando as duas dilatam e contraem ao mesmo tempo. Anotaram? Sim. Agora vamos lá. Pupilas anisocóricas. Pupilas anisocóricas. Tá? O que é pupilas anisocóricas? É quando uma dilata e a outra contrai. Pupilas anisocóricas é quando uma dilata e a outra contrai. Certo? Como assim, professor? Que eu falei para vocês, só através do olho dá para você saber quando uma pessoa está indo a óbito. Por exemplo, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa explicação, tá, gente? É claro que quando estiver em sala de aula eu vou explicar melhor no quadro, mas eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Você chega lá, você abre o olho da pessoa. Se ela estiver respirando bem, se o coração dela estiver batendo bem, automaticamente, na hora que tu abre o olho dela, a pupila, gente, para quem não sabe, é essa bolinha preta que nós temos bem no centro do olho, tá? Tem a íris, que é essa que a gente dá cor, que é verde, azul, né? Castanho. Essa chama-se íris. A pupila é aquela que fica bem no centrozinho do olho, tá? Então, assim, quando você está respirando bem, seu coração está batendo normal, por exemplo, você está no meio do sol quente, só teve um leve desmaio. Aí a pessoa chega, abre o seu olho, automaticamente você vai ver a pupila, ela vai se contrair, ela vai ficar bem pequenininha no centro do olho. Ela fez o processo de miose, certo? Agora, se a pessoa estiver tendo uma parada respiratória ou uma parada cardíaca, aí já é diferente. Você abre o olho dela, em vez da pupila fazer o processo de miose, que é se contrair, você vai perceber ela fazer o processo de miedrise, ela está dilatando, ó. Ela está aumentando de tamanho. Então, é sinal que a pessoa está ou tendo uma parada cardíaca ou uma parada respiratória, tá? Só através do olho dela. Se ela estiver respirando normal e o coração estiver batendo bem, você vai ver ela se contrair, ela vai ficar bem pequenininha no centro do olho. Isso chama-se miose. Se ela está morrendo... Professor, Fala. e por que que quando a gente coloca o colírio para fazer o exame de vista, a pupilata? Não, mas aí ele já coloca diretamente para dilatar, né? Porque é para poder ser melhor o processo. Mas só que a pessoa fica ceguinha, ela não vê nada, né? Então, aquele momento ali, ela está sendo induzida a dilatar. É um tipo de substância que é colocado? É, o colírio. Eles colocam e dilatam a pupila para ter uma melhor visibilidade do problema. Sim. Só que aí, quando ela dilata fisiologicamente falando, que é sozinha, Visualização. aí já é um problema, tá? Quando ela dilata sozinha. Porque se ela dilata sozinha, ou a pessoa está tendo uma parada cardíaca ou uma parada respiratória, tá? Até aí tudo bem, gente? Alguma dúvida? Tá ok. Vamos lá, vamos passar aqui. Vamos lá. Depois vocês vão, quando a gente voltar, a gente vai, ó. Aí tem o olho de uma pessoa com midríase pupilar, tá? Quando a pupila dilatou por completo, né? Ela praticamente cobriu a íris, ó. Dá para ver aí. Então, assim, gente, façam isso em casa, tá? Sempre que vocês tiverem a oportunidade, é bom vocês fazerem isso. Eu, particularmente, sempre fiz isso. Quando eu estava estudando, que eu chegava em casa, a primeira coisa que eu ia fazer logo era o teste na minha mãe. Ela, quando eu chegava lá no portão, que eu dizia, mãe, ela já sabia, oh, meu Deus, lá vem ele. Já sei que é uma experiência que ele vai fazer comigo. Então, assim, é muito interessante vocês fazerem isso em casa. É sempre bom. Você pega uma lanterninha, você vai lá, manda a pessoa fechar o olho algum tempo, aí você abre e você coloca. Você vai ver a pupila se contrair. Se ela se contraiu devido à luz, é porque a pessoa realmente está bem, tá? Eu, particularmente, eu só via em pessoas boas, normal, na verdade. Eu nunca tinha visto uma pessoa morrendo, né?
Aí um dia eu fui para um velório, né? E aí eu fiquei reberando o caixão. Quando não tinha ninguém olhando, eu fui lá e abri o olho do, do defunto, né? Do cadáver, só para ver se realmente a pupila dilatava. E de fato a pupila estava toda Meu Deus. dilatada. Só que, claro, depois disso eu já presenciei vários acidentes, né? Eu salvei já vidas aqui mesmo, a próxima. Aí quem é de Urbano Santo, que está assistindo a aula, eu acredito que já ouviu falar, né? Que eu fui reconhecida até internacionalmente por salvar a vida de uma criança aí em Belagos, né? Que era a... Até esqueci o nome dela agora, a Josefa, né? Num povoado de Belagos. Quando eu cheguei, ela tava indo a óbito, ela estava tendo uma paradinha cardíaca. Foi eu que fiz a reanimação dela, né? Aqui mesmo, há uns meses atrás, aqui próximo de Lima Campos, em o meu dia, eu estava chegando aí de viagem, estava vindo até de Balsas, na verdade, e fui no supermercado fazer compra. E quando eu me deparo, tinha um carro virado na estrada, e eu pensei comigo que já fazia muita hora que aquele carro estava lá. Porém, quando a gente olhou, as vítimas estavam jogadas à beira da estrada, né? E aí nós paramos automaticamente para ver a situação e na hora tinha 7 vítimas, 7 pessoas dentro de um único carro, tudo bêbada, né? E aí eu consegui ajudar algumas, teve uma que estava na cerca, na hora que eu olhei o olho dela, a pupila já tinha dilatado por completo, ela já tinha ido a óbito, porque na hora que ela bateu na cerca, ela quebrou o pescoço, entendeu? A outra caiu lá dentro do mato, ela teve uma fratura de medula, não podia mexer, não estava sentindo as pernas, né? E teve outros que estavam dentro do carro e outros na beira da pista, sol quente, assim, teve uma que estava de bruço. Então, assim, gente, eu já me deparei com várias situações. Uma vez também eu estava entrando na cidade de Viana, e aí lá, eram umas 7 horas da noite, às 19 horas, perdão, e aí um cara ia de moto, com a sobrinha dele, ele bateu na traseira de uma carreta e caiu. A sobrinha dele não teve nada, porém, quando eu parei, ele já estava tendo uma parada cardíaca, na verdade. Quando eu olhei, a pupila dele já estava dilatando. Ainda bem que o celular tem a lanterninha. Aí o pessoal começaram a gritar, mandar chamar o pessoal do hospital. Porém, eu fui quem fiz a reanimação cardíaca dele. Se eu não tivesse lá nesse dia, ele teria ido a óbito, na verdade. Então, assim, eu já presenciei várias cenas, assim, como eu vivo muito nas estradas, já presenciei várias cenas mesmo, assim, horrores, na verdade. Mas, graças a Deus, com a minha capacidade, o meu profissionalismo, já consegui salvar várias vidas. E é isso que eu quero que vocês também aprendam, né? Que vocês salvem vidas. Que nós iremos, antes do final do ano, estaremos ofertando um curso. Era para ser agora em julho, né, gente? No aniversário do IPED, onde a gente faz todo ano. Infelizmente, não vai ter, porque devido a essa loucura da pandemia, nós não iremos comemorar o aniversário do IPED esse ano. Não, os polos não vão vir para a sede. Porém, a gente vai estar marcando um dia antes do final do ano para a gente estar fazendo os mini cursos com o pessoal do Corpo de Bombeiro, tá? Onde vai ter localização de fraturas, a gente vai fazer simulação bacana. A minha vontade, meu sonho é esse ano ainda comprar a ambulância do IPED. Não sei se vai ser possível. Já tem um ano que eu estou planejando, mas não deu certo. Que é para a gente ter os nossos próprios treinamentos, a nossa própria ambulância IPED, tá, gente? Mas com fé em Deus, o futuro a Deus pertence, né? Então vamos lá, vamos continuar. Então, respiração artificial é o processo mecânico empregado para restabelecer a respiração. Deve ser ministrado imediatamente em todos os casos de asfixia, mesmo quando não houver parada cardíaca. Você observou que a pessoa está tendo uma parada respiratória, automaticamente você vai fazer a ventilação artificial, tá, gente? Os pulmões precisam receber oxigênio, caso contrário, ocorrerão sérios danos ao organismo, no aparelho circulatório, com grandes complicações para o cérebro. É como na aula passada eu falei. Gente, desliga os microfones. É como na aula passada eu falei, que é comprovado cientificamente que 1%, ou 1 minuto que a pessoa fica sem respirar, é 10% da vida dela que vai embora. Se ela ficou 10 minutos sem oxigênio, praticamente é irreversível o quadro dela, ela não volta mais. Até porque o nosso cérebro não pode passar tanto tempo sem oxigênio. Eu acredito que vocês, não sei se é da época de vocês, mas vocês já ouviram falar naquele cantor Pedro Leonardo, né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo, porque foi um exemplo bem vivo, que ele sofreu um acidente, que é o filho do Leonardo, e ele teve o primeiro socorro no local do acidente, porém, ele chegou a ter uma parada de 6 minutos, né?
Ele sobreviveu, graças a Deus e ao dinheiro que o pai dele tem. Porém, ele ficou com grandes complicações, é tanto que ele saiu da mídia, né? Ele não conseguiu mais, ele ficou assim, ele ainda tentou fazer um programa no SBT, mas ele ficou assim meio lesado, a voz dele. Olha o gatinho aqui atrás, Sasha. Então, assim, o nosso cérebro ele não pode ficar muito tempo sem oxigênio, tá, gente? Vamos lá. Olha o tipo de respiração que existe. Respiração boca a boca, né? Quando a pessoa bota a boca na boca da vítima. Respiração boca-nariz, quando a pessoa faz a ventilação pelo nariz da vítima, tá, gente? Respiração boca-nariz-boca, quando às vezes pega as duas cavidades. Respiração boca-máscara, que eu não tenho aqui, mas eu sempre levo para a sala de aula para mostrar a máscarazinha que hoje é usada para fazer a ventilação também. Ambu máscara, não sei se vocês já viram aquela que parece um balão assim, que tem uma máscara na ponta que o pessoal usa para fazer a ventilação, né? Que tá aí. Acho que vocês já viram. Olha o gatinho aqui querendo dar aula. Sai, né? Deixa eu tirar ele aqui, pessoal. Então vamos lá. Existe também por aparelho de intubação, quando a pessoa é intubada, que eu acho que vocês já viram muito falar nessa pandemia, as pessoas que estão com coronavírus em alto, né, em gravidade aí muito grave, elas são intubadas, então elas ficam respirando através de intubação. Existe também a ventilação mecânica, tá, pessoal? Vamos lá. Aí, ó, dá para ver a foto aí na tela de vocês? Tá dando para ver aí? Tá dando, Francilene, para ver na tua tela? Tá sim, professor. Olha só, a primeira foto aí, ó, é a ventilação boca a boca, né? Aí bem aqui, ó, a segunda fotinha, a ventilação boca-máscara, onde você não tem contato com a mucosa do cliente. Na terceira, ventilação boca-nariz. Na quarta, um ambu, fazendo com ambu. Na quinta, ventilação mecânica. E na sexta, a pessoa está entubada, né? Ela está fazendo sobre intubação, tá? Ela está respirando através de intubação. Vamos lá. O que tem que se fazer? Olha só. Afastar a causa da vítima ou a vítima da causa. Deitar a vítima de costas sobre uma superfície rígida, tá? E firme. Verificar se a vítima está inconsciente, tá, gente? Saber olhar se ela está inconsciente. Abrir e manter desobstruída a passagem de ar. Afrouxar as roupas da vítima, principalmente colarinhos, cintos e sutiã. Eu ia trazer para vocês a escala de Glasgow, mas a escala de Glasgow não dá para fazer em videoaula. A escala de Glasgow ela tem que ser feita em sala de aula. Quando nós voltarmos, fé em Deus, no próximo mês a gente vai voltar, porque tudo está indicando que já vai, que eu já vi aí o governador dizendo que já parece que a próxima semana já vai começar a abrir o comércio. Então, eu acredito que no próximo ano já vamos voltar nossas aulas presenciais. Eu vou ensinar para vocês a escala de Glasgow, como identificar uma pessoa com problemas neurológicos, tá, gente? É muito bacana a escala de Glasgow. O Charles não assistiu a primeira aula, onde nós falamos da regras dos 9 para queimadura, né? E eu acredito que eu não dei isso em sala de aula para ele, sobre a regra dos 9. Mas eu anotei algumas coisas, professor. Mas, Charles, se eu não estou enganado, eu acho que essa aula que a gente falou da regra dos 9, eu acho que ela tá lá no YouTube, tá? No canal. Depois tu pode ir lá assistir a primeira aula. Se eu não estou enganado, acho que tá lá. Que Professor, a regra do 9 é muito importante para vocês aprenderem. Alguém queimou 50% do corpo, vocês já saberem através de qual membro essa parte da aula eu anotei. Pois é. Então é muito importante essa regra dos 9, tá? Vamos lá. Ó, abrir e manter desobstruída a passagem de ar, afrouxar roupas da vítima, principalmente colarinho, cintos e sutiã, porque a pessoa aperta, né? Principalmente mulher que gosta de usar cinta na hora de uma parada respiratória, é bem complicado. Retirar da boca da vítima próteses, restos de alimentos, entre outros, buscando desobstruir as vias aéreas, né? Ó, realizar a hiperextensão no pescoço, que às vezes eu gosto até de mostrar na bonequinha em sala de aula. Como é a hiperextensão, professor? A pessoa tá deitada aqui, ó, e você simplesmente hiperestende, né? Faz esse movimento, ó. Claro, buscando estabilizar para não ter problema na coluna, porque se ela tiver tido uma fratura de coluna, não tem nenhum tipo de rompimento, tá? Tampar as narinas da vítima com o polegar e o indicador, né? Esses dois, vocês vão
tampar, né? Desse jeito. Tem gente chegando na hora dessa na aula, deixa eu admitir aqui. Vamos lá. Indicador, abrindo a boca da vítima completamente. O socorrista deve respirar bem e profundo para encher os pulmões de ar. Lembrando, gente, isso é em caso de parada respiratória, tá? Só se a pessoa estiver tendo uma parada respiratória. Colocar a boca sobre a boca da vítima sem deixar escapar nada de ar. Deve-se soprar 2 vezes seguidas, enchendo o pulmão de ar da vítima, tá? A operação deve ser repetida em média 12 vezes por minuto, tá, gente? De maneira uniforme, sem interrupção, média de 5 segundos para cada ventilação. Como assim? Você vai colocar a boca, tampar o nariz e você vai fazer 2 vezes, ó. Certo? Aí você vai ter 5 segundos para você recompor o seu ar. Aí, de novo, 2 vezes durante... Você vai fazer 12 vezes durante 1 minuto essa manobra, tá, gente? Para fazer com que a pessoa venha voltar a respirar. Aí já teve aluno que perguntou assim, professor, quer dizer que a gente faz é ventilar? Eu pensei que a gente fazia era sugar. Gente, se sugar, você vai estar Você tirando... mata a pessoa mais rápido. Sugar, você vai estar tirando o restinho de água que aquela pessoa tem, né? Então, você tem que ventilar. Aí já teve aluno que perguntou também, professor, mas em caso de afogamento, eu vou sugar? Também não, tá, pessoal? No caso de afogamento, você também vai mandar ar. Porque no pulmão só tem que ficar 2 coisas, ou o ar ou a água. Se ele está com água no pulmão, quando você mandar o ar vai entrar e a água vai sair. É por isso que aquela água sai pela boca dele, porque você jogou ar, o ar entrou no pulmão e a água saiu, tá? E fazer também a massagem cardíaca em caso de afogamento. Mas nunca sugar, tá? Porque tem pessoas que acham que em pessoa está morrendo afogada, vai sugar também para tirar a água, e você não vai conseguir fazer isso, tá? Então, é ventilar, tá? Vamos lá. A vítima deve permanecer deitado mesmo depois de ter recuperado a respiração. Deve-se ainda observar cuidadosamente a fim de evitar que a respiração cesse novamente. Olha só, é importante dizer que a ausência de pulsação requer o procedimento de compressão torácica externa, massagem ou reanimação cardíaca. Aí já é diferente, tá, gente? Se ela estava só sem respirar, você olhou, colocou o rosto sobre o nariz dela. Ó, uma dica interessante. Quando você for avaliar uma pessoa para saber se ela está sem respiração, primeiro, a pupila está dilatando, que a gente falou agora no início da aula. Segundo, você vai colocar o seu rosto em cima do nariz da vítima para saber se está saindo ar. Mas automaticamente você vai olhar para o tórax dela. Quando você colocar o nariz em cima do rosto dela, a sua visão já vai diretamente para o tórax dela para saber se ele está expandindo e se contraindo, tá? Então, aí você já vai saber se a pessoa está tendo uma parada respiratória. Primeiro, que não vai estar saindo ar pelo nariz e o tórax dela não vai estar expandindo nem contraindo, sinal. E a pupila está dilatando, então sinal que ela está tendo uma parada respiratória. Você pegou o pulso e sentiu que ela está com pulsação, então ela não está tendo uma parada cardíaca, ela está tendo uma parada respiratória, tá? Então, isso daí é bem prático. Agora, você olhou, não está vendo ela com respiração e também não está com pulsação, aí sim ela está tendo uma parada cardiorrespiratória. Tanto a respiração como o coração está parando. Aí é onde faz, nesse momento, alguns especialistas indicam nem fazer a ventilação, fazer logo só a reanimação, porque quando o coração volta a bater, a respiração volta também. Então, e principalmente se você não tem tanta experiência com ventilação. Então, você vai fazer a reanimação, certo? Vamos lá. Aí tem a amostra, ó, tem as fotozinhas, a pessoa hiperestendendo o pescoço, né? Tampando o nariz, fazendo a ventilação e depois olhando o pulso carotídeo, né? Que é isso aqui que fica nessa região aqui, ó. Em sala de aula a gente aprende a funcionar o pulso carotídeo, o radial, o braquial, né? Ok? Que são os principais que a gente deve estar observando. Vamos lá. Deixa eu só interromper aqui rapidinho, só para me ver quem está presente na aula. Tá? Eu vou interromper aqui a gravação também. Pronto, vamos lá. Gente, desliga os microfones. Vamos lá.
Agora vamos falar um pouquinho sobre a parada cardíaca. Parada cardíaca ou morte súbita é a sensação repetindo os batimentos cardíacos ou quando o músculo cardíaco em condição de extrema debilidade não se contrai, não se distende com o vigor necessário para segurar a suficiente quantidade de sangue à circulação, tá, gente? Ó, agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Causas da parada cardíaca. Angina pectoris. Vocês já ouviram falar em angina pectoris? Isso aqui, gente, é muito importante. Vamos lá. Angina pectoris. O que é uma angina pectoris? Preste atenção. Às vezes você está em casa, Francilene. Vamos lá. Às vezes Pode repetir, tá Dati, travou aqui. angina pectoris. Vamos lá, deixa eu desativar aqui o microfone da Francilene. Pronto, vamos lá. Angina pectoris. Às vezes você está em casa, aí você sente uma dor em cima do seu peito, tá? Um aperto em cima do peito. Vamos prestar atenção, gente. Ali pode já ser o início. Tá me ouvindo, professor? Tô, quem tá falando? A Ciela. Pois não, minha linda. Não, eu tô assistindo faz hora, porque o áudio aqui não tava... Ah, sim, não, mas tô Eu tava ouvindo. falando, mas não tava escutando aí. Ah. Eu tô... Pronto, vamos embora lá. Então, assim, olha só. Aí, o que que acontece? Você sente aquele aperto, aquela dor em cima do seu peito, aquele aperto. Então, ali já pode ser uma angina pectoris, que é o início de infarto, tá, gente? Como assim, professor? Já senti uma dor em cima do meu peito. De repente, pode ser coluna ou pode ser gases. Mas a angina pectoris, ela é diferente. Por exemplo, você sente o aperto no peito, tá? Presta atenção. Você sente o aperto no peito. Às vezes, dói o seu maxilar, tá? Às vezes adormece o braço, tá? O braço esquerdo. Então, é o primeiro sinal de um infarto, tá, gente? Angina pectoris. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Aí, o que que acontece? Às vezes, tem pessoa que é assim, tem gente que diz assim, eita, fulano tal, tava bonzinho e morreu. Gente, não existe essa de estar bonzinho e morrer, tá? Sempre tem vários avisos. Por exemplo, a pessoa sente aquela dor em cima do peito, falta o ar dela, dói o maxilar, adormece o braço. Porém, com poucas horas aquilo passa. Aí a pessoa, tô bem, passou, tá tranquilo, né? Um ano depois ela vem, só que ela vem mais forte. Passa de novo. A pessoa, tá bem. Chega um dia que o coração diz assim, cansei de te avisar que eu não tô bem. Vem, puf, dá o fulminante, a pessoa morre. Então ela não estava boazinha, que há muito tempo ela já vinha dando sinais que estaria com problema. É a mesma coisa a pessoa chegar e dizer assim, eita, hoje eu tô morrendo de dor de cabeça. A outra diz, minha irmã, isso é normal, todo dia eu sinto dor de cabeça. Não, gente, o normal é não sentir. Se você sente alguma coisa está errada com o seu organismo, lembra, não é em primeiro socorro, é lá em fundamentos que a gente fala de sinais vitais. O sinal vital está classificado, ou a dor, perdão, está classificado como o quinto sinal vital, né? Que nós sabemos que existe a PA, que é a pressão arterial, a pulsação, a respiração, a temperatura e agora a dor. Se você está sentindo dor, alguma coisa está errada no seu organismo, tá? Então, sentir dor, seja ela qualquer tipo de dor, não é normal, certo? Ó, por exemplo, eu vejo quando eu estou sentindo umas dor aqui do lado, rins, porque eu tenho um problema de rins, eu já coloquei 5 pedras dos meus rins. Então, assim, eu já sei que não é normal. Quando a minha cabeça está doendo, eu já sei que minha pressão está alta, então eu vou lá e tomo meu remédio. Então, assim, alguma coisa está errada quando você sente dor, não é normal. Aí a pessoa diz, minha irmã, isso é normal, eu sempre sinto. Aí nunca se cuida, nunca faz uma tomografia para saber o que está provocando aquela dor de cabeça. De repente, dá um aneurisma, aquela pessoa morre. Aí diz assim, fulano tal estava bonzinho e morreu. Não, ela não estava bonzinha, ela sempre sentia, porém não se cuidava. Então, gente, se cuida, tá? Ó, por exemplo, às vezes as pessoas brincam, mas, ó, vocês podem observar, nós temos essas veias aqui do pescoço, tá? Essas meninges aqui, ó. Vocês podem observar, por exemplo, uma pessoa que ela tem insuficiência cardíaca, até ela falando, isso aqui fica bem calibroso, ó, fica querendo sair, né? Se acontecer, você estiver perto de uma pessoa e ela falando, isso aqui ficar bem calibroso, é um dos sinais que ela tem insuficiência cardíaca, tá? Manda procurar um cardiologista, que possa até ser que não seja, mas a maioria das vezes dá, claro. Professor, mas já vi pessoas cantando e ficar. Não, cantando é porque ela está forçando. Mas se ela está falando, normalmente, isso aqui dela está muito calibroso, ela pode estar com alguma insuficiência cardíaca. Então, é bom procurar um especialista. Não se deve brincar com a saúde, tá? Vamos lá. Entenderam, gente? Angina pectoris. Deu para entender? Deu. Certo. Sim. Certo, vamos lá.
Choque elétrico provoca parada cardíaca, tá, gente? E o choque elétrico é uma das queimaduras também que Professor, mais atinge. Oi, só uma dúvida pode falar, sobre meu amigo. essa crise aqui da parada cardíaca primeirinha. Quer dizer Certo. que toda vez quando uma pessoa sentir uma dor no peito e ela sentir dor aqui, Aham, no no braço maxilar. E o braço e o esquerdo? queira adormecer, então Ela, nesse caso ela ela tá tendo pode, uma, né? ela tá tendo uma crise cardíaca, viu? Ela tá tendo uma angina pectoris. Ela tem que procurar um especialista, porque ali ela já pode ter infartado. Às vezes as pessoas dizem assim, professor, mas se... Não, gente, para a pessoa morrer, ela já infartou várias vezes, não é na primeira vez. Agora, quando vem o fulminante, é que ela vai a óbito, porque não se cuidou. Mas a pessoa, uma vez mesmo eu estava no hospital, e aí quando de repente um senhor, o médico estava fazendo um eletrocardiograma nele, ou era um eco, não sei. Aí quando ele saiu, ele falou assim para o assistente dele, ele está infartado. Porém, automaticamente ele não estava apresentando nada. Então, assim, para a pessoa morrer, um infarto não leva a óbito. O que mata é o fulminante, né? Porque às vezes já deu vários infartos, fica debilitado e chega uma hora que não aguenta, a pessoa não se cuida, né? Fala, Graziela. Eu já infartei, professor. Ah, Eu acho que eu já tive algum infarto. eu já tive, na verdade. Ano passado eu tive. Professor, não, eu tomei, tá com mais ou menos, um pouquinho mais de um mês. Aham, Eu tomei uma cefalexina e eu não sabia que ela tinha efeito sobre quem tem arritmia. aham. Eu fiquei muito ruim, muito ruim. Eita, Fiquei com bichinho. falta de ar. Eu senti uma queimação tipo, dentro do meu peito, parecia que estava pegando fogo. Aí eu, meu Deus do céu, eu tô infartando. Tem alguma coisa de errado. Eu passei o dia todo ruim com vontade de vomitar. Pois O é. dia todo com essa sensação de queimação dentro do peito, uma coisa queimando dentro É do meu horrível. peito. Olha, que nem, por exemplo, quando curso técnico de enfermagem, eu não vou dizer dos outros, porque nós temos também alunos de radiologia que estão assistindo a aula. Mas, assim, nessa disciplina que a gente está vendo de fundamentos, quando estiver falando em pressão arterial, vocês vão entender uma coisa. Por exemplo, eu, de vez em quando, a minha pressão fica assim. Quando ela está um pouco convergente. O que é pressão arterial convergente? É quando a mínima fica muito próxima. Gente, desliga o microfone, o barulho está... Vamos lá. Só me ouçam. Fica muito... É quando a mínima fica muito próximo da máxima, tá? Aí o que acontece? O peito fica tremendo, a pessoa sente um tremelico dentro dela, é porque a mínima ela não pode ficar muito próximo da máxima. Por exemplo, a minha já chegou às vezes, a mínima está em 10 e a máxima está em 14, então está muito próxima, é um perigo. É o maior perigo de infarto nessa hora, tá? Às vezes eu coloco, quando eu estou em sala de aula com o aluno, eu coloco, vamos supor, 9 por 18, ou 18 por 9, perdão, 18 por 9, e coloco 14 por 11. Qual é que está o maior risco de infarto? Os alunos sempre dizem, a 18 por 9. Eu digo, não, porque está alta, tá, porém a mínima não está. Agora, se a mínima está em 11 e a máxima está em 14, gente, elas estão bem próximas, elas estão convergentes, então o perigo de infarto é maior, tá? Isso aí vocês vão ver. Eu estou dando aula em fundamentos na quarta-feira. O pessoal de enfermagem assistam, tá? E quando eu chegar nessa parte, eu vou explicar direitinho isso para vocês. Vamos lá. O pessoal da radiologia pode assistir também, professor? Pode. Não faz parte da... Que, na verdade, radiologia também vê PA, né? Porque PA faz parte. Quando tiver ação social, podem participar também. Os nossos alunos de Santo Inês estão eles tudo aprenderam a ferir pressão de radiologia, porque, na verdade, a radiologia faz punção venosa, né? Porque existe o contraste na hora de fazer a tomografia, que eles aprendem, mas nós ensinamos nossos alunos também a aprender sobre pressão arterial, que é para quando tiver uma ação, eles poderem também participar, né? Então, é muito importante assistir. Ainda mais agora que vocês estão em casa, não custa nada aprender, né, gente? Então, vamos lá. Intoxicação médica, choque elétrico, como eu estava falando, gente, o choque elétrico, ele provoca queimadura de 3º grau. Por quê? Porque o choque, ele atravessa o corpo, né? Então, ele penetra, às vezes, queima até o osso. Então, raramente, choque vai provocar queimadura de 1º grau. Sempre, a maioria das vezes, é de 3º grau, tá? Vamos lá. Intoxicação medicamentosa, tá? Intoxicação por monóxido de carbono defensivo agrícola, a pessoa pode ter uma parada cardíaca. Afogamento, acidentes graves, processo infeccioso agudo, estrangulamento, entre outros. Sinais e sintomas. Como é que eu vou detectar que uma pessoa está tendo uma parada cardíaca? Primeiro,
o pulso ausente ou débil, né? Você vai pegar a pulsação, pulso radial, ou braquial, ou carótido, tá? Que é um dos principais, para você saber a pulsação. Você não está sentindo, ou está bem fraquinho, é sinal que ela está tendo uma parada cardíaca. Insuficiência respiratória, né? Ela vai ficar sem ar, certo? Dilatação da pupila, como nós já falamos, a pupila vai dilatar, tá? Espasmo, contração súbita e violenta da laringe, isso daqui da pessoa, ó, vai ficar querendo sair, você vai ver isso aqui assim bem, né, acelerado, sinal que ela está tendo um problema de cardíaco, ok? Perda da consciência, ela vai apagar, claro, né? Cianose, o que é cianose? Coloração arroxeada da pele dos lábios, você vai ver logo que aquela pessoa ficou com os lábios roxos, né? E a ausência dos batimentos cardíacos. Aí aqui, ó, o que tem que se fazer? Posiciona-se ao lado da vítima, na altura do tórax. É importante que a vítima esteja em decúbito dorsal, tá? Sob uma superfície rígida e plana. Decúbito dorsal, gente, é a linguagem científica para deitar de bruço, tá? Você deitar de bruço, chama-se decúbito. Perdão, você deitar de costa. Você vai deitar de barriga para cima, como o Barriga pessoal pra fala. cima. Isso. Na linguagem popular, barriga para cima, decúbito dorsal. Quando você deita de bruço, é decúbito ventral, tá? Gente, lembrando de comprar o dicionáriozinho de termos médicos, tá? É muito importante vocês terem esse dicionário. Por quê? Porque vocês vão lidar Professor, com... Oi. eu tenho material de posição do leito. De quê? Posição no leito. Ah, certo. Lá em fundamentos, né? Sim. Sim, aí vocês adquirem, gente, o dicionáriozinho de termos médicos, que é muito importante vocês terem, porque vocês vão lidar com muitas palavras técnicas, muitos termos científicos. É que às vezes eu falo, por exemplo, vocês estão lá no hospital, aí chega uma vítima. Aí o médico fala assim, Graciela, vem bem aqui me ajudar, faz a admissão desse paciente. Aí o paciente vai relatar para ti. Primeiro ele vai dizer, olha, toda noite eu sinto dor de cabeça, eu tô 5 dias sem cagar, que é a linguagem que o paciente usa, né? Eu tô com dor na boca do estômago, que eu não sei de onde que o estômago tem boca, mas ele vai sempre dizer que tem uma dor na boca do estômago, né? Ele vai dizer, eu tô com a dor aqui no pé da barriga, aqui no pente, né? No pé do pente, que eu não sei que pé de pente é esse, mas eles falam. Eles vão dizer assim, ó, gente, eu tô morrendo de dor nas minhas cadeiras. É assim que ele fala aqui atrás, ó, eu tô morrendo de dor nas minhas cadeiras. Aí ele diz assim, olha, eu tô com as pernas tudo inchadas, doutor, tudo roxa, olha como é que tá. Essa é a linguagem que o cliente vai usar, porém vocês não podem escrever nessa linguagem. Olha a diferença. Primeiro, você vai dizer que o cliente queixa-se de cefaleias noturnas diariamente, né, que é dor de cabeça. Ele apresenta dores epigástricas, né, que é dor na boca do estômago, que ele falou. Dores pélvicas. Dores abdominais. Né, dores pélvicas, né? Você vai dizer que ele está com dores lombares, né? Ele queixa-se 5 dias de constipação ou evacuações ausente, tá? Membros inferiores, que as pernas apresentam edemasiados e cianóticos. Então, assim, é uma linguagem totalmente diferente da que ele falou, né? Então, assim, vocês precisam conhecer esses termos técnicos. Então, ou vocês compram ou vocês baixam. Eu acho que já deve ter para baixar aí na Play Store. É o dicionáriozinho de termos médicos. É muito importante vocês terem isso aí na rotina de vocês. Até mesmo quem faz radiologia, viu, Charles? Porque é importante tu conhecer que esses termos vocês vão ver lá dentro de hospital. Até porque um técnico em radiologia, ele trabalha em clínicas e hospitais, né? Então, ele vai se deparar com esses termos técnicos. Muito bem. Tá? Vou baixar. Vamos lá, ó. Localiza-se o apêndice tifoide. Professor, e agora? O que é esse apêndice tifoide, né? É justamente onde eles falam a boca do estômago, né? Esse fundinho aqui, esse ossinho, tá? Que é o apêndice tifoide, você vai localizar. Aí, 2 dedos acima do apêndice tifoide, que é o fundinho, onde chama a boca do estômago. Depois você vai colocar 2 dedos. Depois dos 2 dedos é que você vai colocar a palma da sua mão, tá, gente? Se for homem, nem precisa, você vai colocar aqui, ó, a mão desse jeito aqui, ó, entre os 2 mamilos, tá? Se for homem, nem precisa localizar o apêndice tifoide, simplesmente vai localizar os 2 mamilos e colocar a palma da sua mão entre os 2, bem aqui no osso externo, esse osso bem duro aqui do centro, você vai colocar a palma, isso aqui da sua mão, ó, tá? Você vai colocar. Se for mulher, você não se deve se basear pelo mamilo, né? Porque tem uma mulher assim que
tem assim um pouco caído, né? Com um pouco vai estar fazendo lá no estômago, Que maldade, hein? achando que está fazendo em cima do externo. Então, assim, não pode. Aí a mulher, você tem que localizar realmente o apêndice tifoide, tá? O fundinho, medir 2 dedos. Depois dos 2 dedos, você vai colocar a sua mão para você fazer a reanimação. Gente, é por isso que, primeiro socorros, eu tenho meus bonecos. Eu faço as práticas, acho que o Charles foi meu aluno, já viu. Professor, no caso, é em cima do osso estéreo, né? Do externo, aqui, ó, esse externo que chama, Por tá? sinal, muito boas práticas, viu? Pois é, Saudade. porque nas práticas a gente leva até o desfibrilador externo automático, onde você aprende a usar um DEA, tá, gente? Que o DEA, ele faz com que a circulação, né, volte ao seu normal, a vibração ali do seu coração. Então, assim, é muito importante você ter a prática. Nós estamos vendo aqui a teoria, mas quem não viu a prática ainda, depois vai ver a prática. A gente tem os bonecos, tem tudo, viu, gente? Porque é muito importante, você tem que saber o local certo, porque se você não colocar a mão no local certo, você pode estar fraturando o osso, aquele osso pode perfurar o pulmão, pode perfurar outro órgão, então pode trincar o osso externo se você não colocar a mão no local certo. Se você colocar muito acima onde é para colocar, você pode trincar esse osso externo aqui. Aí lá vem outro problema. Então, assim, a gente tem que saber fazer corretamente. É por isso que é bom as práticas, tá? Vamos lá. Localiza o apêndice tifoide, 2 dedos acima, posiciona-se a palma dominante com a mão dominante com a palma para baixo, intercalando os dedos com a outra mão. Os braços devem estar esticados, pois a força do corpo deve ser colocada toda nos mesmos para ver uma melhor compressão torácica. Deve-se realizar 100 compressões seguidas de 2 respirações artificiais boca a boca durante 2 minutos. Gente, lembrando que mudou, tá? Antigamente, desde 2016 que mudou. Antigamente era 30 compressões, 2 ventilações. 30 compressões, 2 ventilações em 5 ciclos. Agora, a nova nomenclatura diz que você tem que fazer de 100 a 120 compressão sem parar, tá? E se não for, nem precisa fazer a ventilação. Você faz só a compressão mesmo, entendeu? Então, não precisa estar fazendo os 5 ciclos. Agora, você faz um de 100 a 120, tá? Sem parar, sem interromper. Amanhã, se der tempo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os bonecos, eu acho que eu até estou com eles aqui em casa, e eu vou gravar um vídeo fazendo a aula prática, tá? Usando o DEA, e vou colocar lá no meu canal no YouTube. Quem não se inscreveu lá no canal, se inscrevam, tá bom? E assim o sininhozinho para vocês receberem a notificação. Na hora que eu postar o vídeo, vocês verem, para vocês verem direitinho como é que se faz, tá bom? Para vocês de fato aprenderem. Depois a gente faz em sala de aula quando a gente voltar dessa loucura da quarentena. Ao finalizar cada ciclo de 100 massagens, 2 respirações, reavaliar o pulso carotídeo ou carótido, como muitos falam, e se não houver sucesso, repetir o procedimento. Então, faz ali as 100 massagens, 120, parou, olhou o pulso. Tá começando a voltar a bater novamente, faz outra reanimação, né? Se não está tendo nenhum tipo de reação, faz novamente, né? Então, a gente não pode desistir de rápido assim do cliente. Eu, particularmente, se eu tivesse desistido, eu já teria perdido muita gente nesses acidentes que eu já presenciei. Então, uma vez eu cheguei a fazer 500 compressão, na verdade, para poder reanimar um moço que tinha sofrido um acidente na estrada. Tá bom? Então, assim, a gente tem sempre que ver uma solução, né? Nunca desistir. Só se de fato a gente vê que não vai conseguir. Aí tá a foto, ó. Aqui, ó, primeiro quadrozinho, a pessoa colocando 2 dedos, ó. Depois colocando a mão, depois dos 2 dedos. Porque vê se você observa, ó. Se for no ombro, fica certinho entre os 2 mamilos, tá? Aí você... Outra coisa, gente. Para fazer a reanimação, você tem que colocar o peso do seu corpo para cima da vítima. Lembram disso? Gente, se for no chão, melhor ainda. Porque você vai ter um apoio melhor para você fazer a compressão, tá? Você pode... Ó, lembra... Ó, deixa eu falar para vocês. Você tem que fazer uma compressão que o tórax da pessoa, que o externo, ele tem que baixar de 4,5 centímetros, tá? Se você não conseguir baixar de 4 a 5 centímetros, a reanimação não vai ser eficiente, tá? Então, você tem que botar força mesmo, tá? Não tem que ter aquele negócio assim, não, tem que botar força. Se for criança, dependendo da idade, menor que 12 anos, coloca só uma mão, né? Se for bebê, faz com os 2 dedozinhos, né? Apertando, mas tudo tem que baixar, tá bom, gente? Porque senão não vai ter uma massagem bacana,
tá? Aí está as fotos. Ó, tá vendo a postura aí, ó? A pessoa tá no chão, ó. Você vai ficar com os braços bem estiradozinho, né? Eu vou fazer o vídeo e vou postar no canal para vocês estarem olhando. E aí vocês praticam em casa aí. Só não vão botar força quando estiver praticando em casa, em alguém, tá? Mas façam corretamente, tá bom? Eu vou mostrar para vocês e quando a gente voltar, a gente vai fazer em sala. Eu não sei se eu serei o professor, né? Porque tem vários polos e nem todos eu tenho como ir, né? Tem muitos professores da região dando aula. Porém, os que eu tiver indo, eu vou levar os bonecos, vou levar o DEA, tá, gente? Porque eu estou muito limitado recentemente, né? Tenho muitas outras coisas, ainda mais uma novidade, né? O IPED será faculdade, né, gente? Então, assim, a gente está correndo para isso. Estamos com Ai, sim. novidade aí, viu? Tá vindo Eita. novidade aí, esse ano ainda. E Essa melhor. notícia é boa, viu? Mas é boa mesmo, né? Estou gastando o que não tenho para poder conseguir realizar mais esse sonho, mas vai dar certo. Isso é uma notícia boa. Esse ano também eu quero começar a construção da nossa sede IPED. Não sei se você já viu na rede social o nosso projeto. Vai ser muito lindo, né? Aos poucos a gente vai... Até porque quem não conhece a história do IPED, gente, nós começamos há 8 anos atrás. O IPED está fazendo 8 anos esse ano, com um investimento de R$500. Então, assim, é uma história de superação total. Eu conseguindo credenciar o IPED para a faculdade, construindo a nossa sede, gente, vai ser assim um sonho que eu vou dizer assim, eu vou chegar e vai assim, gente, agora eu sei que ninguém me segura mesmo. Então, que os nossos sonhos a gente consegue sim, só precisa a gente acreditar e lutar. É uma coisa que eu sempre falo. E ter fé, né? Quem determina o nosso futuro somos nós. A vida ela é feita de escolhas. Eu sempre digo isso. É você que escolhe o que você quer para o seu futuro. Eu gosto de dar esse exemplo. E uma vez uma aluna chegou para mim, né, chorando na minha sala, dizendo que ia trancar o curso, desistir do curso, porque o marido dela não deixava mais ela estudar. Aí eu olhei para ela, né, ela falou, o diretor, tá com 10 anos que eu sofro nesse relacionamento. Ela disse que queria ouvir uma palavra minha. Aí eu falei, tu tem certeza que tu veio conversar com a pessoa certa para ouvir uma palavra? Ela disse sim. Eu falei, não, primeiro eu quero te fazer uma pergunta. Por que você não separa dele? Por que você não larga? Aí ela se espantou. Como assim, professor? Minha filha, é melhor você sofrer com a saída da pessoa e você superar do que você passar a vida inteira com ela sofrendo. A vida ela é feita de escolhas. É nós que escolhemos o que nós queremos no nosso futuro. Então, assim, gente, é vocês que determinam esse futuro. A sua escolha é que vai dizer o que vai ser no seu futuro. Tá bom? Então, gente, por hoje é só, né?